Vamos ler em Hebreus, capítulo 7. Vocês sabem que nós estamos todos em pé, por gentileza. Nós estamos procurando fazer um exame quase que minucioso da palavra. Não chega a ser minucioso, porque nós não temos tanto tempo assim. Mas hoje nós já estamos no capítulo 7 de Hebreus. Falta mais alguns capítulos para nós chegarmos ao fim. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo tem ministrado sobre o seu coração, sobre a sua vida. E eu tenho dito em todas as nossas ministrações que nós precisaríamos de alguns domingos, né? Precisaríamos, assim, de tempo, algumas horas a mais, para falarmos sobre cada um desses assuntos. Então, nós vamos ler juntos a palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, capítulo 7. Você pode acompanhar pelo telão, ou então ler aí na sua Bíblia. Podemos ler a RA. Isso. Vamos lá. Esse texto é um texto muito rico. Glória a Deus pela sua palavra. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque naqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar.
Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, por quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Vamos orar? Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Pai querido, obrigado pela tua palavra abençoada. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos sendo abençoados pela tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, a tua palavra, ela alcança os nossos corações. Espírito Santo, tu tens liberdade em ministrar verdades eternas, mesmo que não seja dito por esse preletor, mas tu conhece a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Então fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentem-se, queridos, por gentileza. Graças a Deus. Aleluia. O sacerdócio perpétuo. Amados irmãos, nós já falamos um pouco sobre Jesus sendo o sumo sacerdote, mas hoje nós queremos fazer menção de um outro sumo sacerdote, chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é um homem que ele apareceu na Bíblia, e fala-se pouco sobre Melquisedeque, mas nós temos muito que aprender sobre a vida desse homem. E eu coloquei aí para vocês entenderem alguma coisa sobre essa questão de Melquisedeque. Deus fez algumas coisas no Velho Testamento, pensando na vinda de Jesus, e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo. Então, Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo Jesus. Nós, ao lermos o Antigo Testamento, nós precisamos olhar para a cruz. Precisamos sempre estar olhando para Jesus. Pois esse texto aqui, ou essa frase, diz para nós claramente isso que eu estou dizendo. Muitas passagens no Antigo Testamento refere-se à vinda de Jesus, à vinda do seu Filho Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, há muitos salmos messiânicos. Há muitos salmos messiânicos. Hoje, por exemplo, nós vamos ler um ou dois versículos, talvez todo o capítulo, de um dos salmos messiânicos. Ou seja, a palavra de Deus sempre reporta para Jesus, sempre aponta para Jesus. Eu gosto muito de João 5,39, que diz que examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, todas as Escrituras, essas Escrituras que Jesus está falando aqui, é exatamente o Antigo Testamento, que era conhecido por aquele povo, pelos seus contemporâneos. Então, coloquei mais alguns textos aí, eu peguei essa carona de Augusto Nicodemos. Então, ele fala alguma coisa sobre essa questão do sumo sacerdote. Talvez você não consiga ler, mas deixa eu ler aqui para você. O grande problema de todas as religiões é a questão de como as pessoas fazem para se chegar a Deus, Quase todas elas têm seu conceito de mediação. Quase todas as religiões têm seu conceito de mediação, ou seja, de como o ser humano pode se aproximar das divindades. Quando falamos em mediação,
estamos falando em intercessão, estamos falando em sacerdotes, né? Em alguém que intercede em favor de outros. Desde que o homem caiu em pecado, desde que Adão experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos tentando voltar para Deus. Então, as religiões é uma tentativa do homem alcançar a Deus. Em praticamente todas as religiões, encontra-se a ideia de sacrifícios, até mesmo sacrifícios humanos para apaziguar os deuses, ou sacrifícios de animais para obter os favores divinos. Então, quando se fala em sacrifícios de animais, nós podemos nos lembrar claramente da lei de Moisés, na qual havia sacrifícios de animais, que os sacerdotes sacrificavam com o propósito de purificar os pecados do povo. O homem sempre sentiu que não pode chegar ao divino simplesmente do modo como é e do jeito como se encontra. Algo precisa ser feito, ou alguém precisa interceder para que o ser humano seja aceito diante da divindade. Então, a intercessão, qual é a função principal? A primeira função do sacerdote: interceder. É muito simples nós entendermos a função do sacerdote, é interceder, intercessão ou mediação. O sacerdote, a função do sacerdote é apresentar o homem a Deus. A função do profeta é apresentar Deus aos homens. Então, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Então, os sacerdotes, eles trabalhavam com os cerimoniais. Então, sacerdote, na época da lei, quando foi instituída o sacerdote levítico, já era algo conhecido das religiões ali, daquelas épocas, daqueles contextos. Então, um pouquinho mais falando sobre os tipos, ou as ilustrações do Antigo Testamento, quando se refere a Jesus Cristo. Então, por exemplo, lá em Números 21:8 diz: faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Aí Jesus, ali em João 3, ele fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero que você entenda uma coisa, no início desta palavra: Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, é uma figura daquilo que havia de acontecer no futuro, sombras do futuro. Uma outra situação que nós lemos no Antigo Testamento, sobre os cordeiros sendo sacrificados. Lembramos-nos imediatamente das palavras de João Batista ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, havia ideias no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento há cumprimentos. Então, é bom nós entendermos isto. Amém? Muito bem. Então, para nós começarmos o nosso pensamento, quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, ele significa rei de justiça. Rei de justiça. É interessante que o significado do nome de Melquisedeque, rei de justiça, ele morava em uma cidade, ele era rei dessa cidade por nome de Salém. Salém também é conhecida por Jerusalém, que por sua vez significa paz. Ou seja, Melquisedeque, ele era rei da justiça e também era rei da paz, ou ele era o rei da paz. Esses títulos nós sabemos que eles cabem muito bem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa paz. Precisamos olhar para Jesus, porque ele é o nosso Melquisedeque.
Amém? Até aí? Vamos continuar um pouquinho mais. Então, ele também é conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Para nós entendermos um pouco mais, vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 14. Vamos estar lendo um pouco sobre Melquisedeque no Antigo Testamento. Glória a Deus. Gênesis 14. No início desse capítulo, nós podemos ver aqui 5 reis guerreando contra 4 reis. E acontece um episódio no qual um dos reis, eles levam Ló ao cativeiro. Leva Ló e todos os seus pertences, juntamente com a sua família, eles são levados ao cativeiro. Então, Abraão, ele sai em socorro de Ló, que era seu primo, era seu parente achegado. Vocês estão lembrados que Ló, ele veio lá da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, juntamente com Abraão, né? Ele veio lá de Ur dos Caldeus, depois ele se separou de Abraão, pois o gado de ambos havia crescido muito. Prestem bem atenção, queridos. Então, Abraão, ele pegou 318 criados que haviam nascido na sua casa, e foi ao encontro, foi socorrer Ló. E a palavra de Deus diz que Abraão, juntamente com os seus criados, eles obtiveram uma grande vitória sobre aqueles reis que haviam levado Ló ao cativeiro. Então, vamos olhar agora para o versículo 18. Versículo 18. Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Presta bem atenção, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus sobre Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, ou rei da paz, referindo-se a Jesus Cristo também, trouxe pão e vinho. É interessante que ele não veio com animais para oferecer sacrifícios. Ele veio com pão e vinho. Isso nos faz lembrar o quê? Daquilo que Jesus Cristo fez por nós, uma noite antes de ser crucificado. Ele celebrou a ceia do Senhor, juntamente com pão e vinho. Olha as figuras daquilo que aconteceu aqui nesse texto, cumprindo-se em Jesus Cristo. Rei de Salém trouxe pão e vinho. Outra coisa, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui, queridos, pela primeira vez, a palavra sacerdote, ela é encontrada na palavra de Deus. Pela primeira vez. Como também, aqui nesse texto, pela primeira vez, nós podemos ver a palavra guerra. Agora, versículo 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Aí ele continua, mas nós queremos apenas até o versículo 20. Bendito seja o Deus bendito, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amados, olha que coisa impressionante. A palavra de Deus diz para nós que Melquisedeque, ele foi ao encontro de Abraão. Ele foi ao encontro de Abraão. Isso nos faz lembrar também a iniciativa de Deus. Quando nós temos um encontro com o nosso Melquisedeque, chamado Jesus Cristo, o Melquisedeque sempre toma a iniciativa. Se você tem vontade de servir a Deus, você sabia que essa vontade, ela nasceu no coração de Deus? Pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus sempre toma a iniciativa.
Nós não somos bons o suficiente para querermos Deus. Deus, graciosamente, Ele vem ao nosso encontro, assim como Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Agora, vamos olhar um pouquinho para o capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse, 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, aparece aqui o Melquisedeque abençoando a Abraão, o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Falar em Jerusalém, nós sabemos como o povo de Israel está em guerras. Meu Deus, é algo realmente que nos assusta ver tudo aquilo que acontece ali. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Vocês sabiam, queridos, que nós precisamos até hoje orar por Israel, pois Israel é o relógio de Deus, o relógio profético de Deus. Tudo aquilo que acontece com o mundo, primeiramente passa pelo crivo de Israel. Nós podemos falar um pouco mais em outra oportunidade sobre isso. Mas, aqui no capítulo 14, nós podemos ver Melquisedeque abençoando, versículo 19, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ou seja, ele está abençoando um homem que era abençoado. Ele está abençoando alguém que podia abençoá-lo. Mas é impressionante que a palavra de Deus diz que Abraão reconheceu que Melquisedeque era um homem de Deus. Era um sacerdote do Deus Altíssimo. E é interessante, uma outra ideia que nós podemos tirar desse texto aqui, meus amados, que Abraão era um homem de Deus, mas ele não era o único naquela terra de corruptos, naquela terra de pessoas que não queriam nada com Deus. Havia um Melquisedeque, e a palavra de Deus diz que Melquisedeque ele era superior a Abraão. Melquisedeque era superior a Abraão. E Abraão, vamos ler um pouquinho Hebreus 7, ele era inferior, superior, abençoa o inferior, referindo-se a Melquisedeque, homem, e Abraão, homem. Um é abençoado pelo outro, o inferior é abençoado pelo superior. Sabe, meus amados, nós também somos abençoados. Você precisa entender isso, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então quero que você saiba que você é um homem abençoado, à semelhança do homem Abraão, o homem abençoado. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão, com o crente Abraão, com o pai das nações, com aquele que foi considerado como pai da fé. Olha, tantas características para esse homem. E ele faz o quê? Ele encontra-se com Melquisedeque. E qual é a iniciativa de Abraão? Ele entrega dízimos. Ele entrega dízimos para o sacerdote. Agora, meus amados, sacerdotes, dízimos, lei, uma coisa está ligada à outra. Por que que o dízimo também está ligado à bênção? A bênção que Abraão recebeu de Melquisedeque. Também podemos ver aqui que o dízimo, ele não é da lei. O dízimo, ele antecede a lei. Esta é a primeira vez também que a palavra dízimo aparece na palavra de Deus. E aparece em um ambiente profético. Aparece em um ambiente de prosperidade. Abraão reconhecendo que Melquisedeque era rei de Salém, rei da justiça, era rei da paz.
Então ele ofereceu, ele me reconheceu em Melquisedeque autoridade sobre a sua vida. Se nós formos olhar para os sacerdotes, lá na lei de Moisés, eles também recebiam os dízimos que eram ofertados pelos israelitas, eles ficavam com a tribo de Levi, e Levi, por sua vez, passava o dízimo dos dízimos para os sacerdotes. Os dízimos dos dízimos, eles eram entregues para os sacerdotes. Preste bem atenção, porque Abraão, ele foi muito abençoado com esta bênção de Melquisedeque. E ele ofereceu o quê? Ele entregou o seu dízimo. Agora, ele não fez na força, ele fez com gratidão no seu coração, reconhecendo que Deus era a autoridade, que aquela vitória que ele tinha conseguido sobre os reis, não foi na força do seu braço, não foi com aqueles 318 criados, que não eram homens de guerra. Melquisedeque entende perfeitamente que aquela vitória de Abraão foi através do Deus Altíssimo. E Abraão também reconhece isso, entregando os seus dízimos. Então, o que é a entrega do dízimo? Você entende de que Deus te abençoa, de que Deus é o dono da prata e do ouro. Meus amados, há bênçãos na entrega do dízimo. Esta passagem aqui no Novo Testamento, Hebreus 7, fala muito sobre a entrega de dízimos. Não tem como não falar sobre a entrega de dízimos e Melquisedeque, a bênção de Melquisedeque sobre Abraão. Abraão se tornando pai de multidões. Ele não foi obrigado, mas o coração dele estava grato, muito grato ao Senhor, por todos os benefícios que Deus tinha feito sobre a sua vida. A entrega do dízimo nunca pode ser algo forçado. Você não é obrigado a entregar o dízimo. Mas quando você reconhece que Deus, Ele te abençoa com todas as sortes de bênçãos, quando você reconhece que tudo que você tem, que tudo que você é, vem de Deus, e você reconhecendo essa autoridade dEle, essa bênção dEle, você entrega os 10%. O dízimo, em outras palavras, é isso. Deus, obrigado pelas bênçãos. Eu reconheço tudo que eu tenho, é teu, vem de ti. Aqui está a gratidão do meu coração, os 10% daquilo que tu me deste. Dízimo não é para engordar pastor, não. Não é para encher barriga de pastor, não, queridos. Ainda bem que minha barriga é pequena. Queridos, o dízimo é uma ordenança da palavra, traz bênçãos para você, traz bênçãos para a sua vida. Não esqueça disso jamais. Jesus, lá em Mateus 23, ele fala sobre a entrega do dízimo. Deveis fazer essas coisas sem omitir a outras. Essa omissão seria a entrega dos dízimos pelos escribas e fariseus, que entregavam os dízimos e tocavam trombeta. Não, eu sou dizimista, eu preciso ser abençoado. Não, irmãos, a entrega do dízimo é algo que parte do coração, que reconhece a grandeza de Deus. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui nessa noite. Eu não sei se você é dizimista, sabia? Desde que eu me tornei pastor dessa igreja, muitos anos atrás, e eu coloquei uma resolução no meu coração. Mesmo com essa questão de Pix, eu não quero saber, queridos. Sabe por quê? Para mim poder chegar aqui e ministrar sobre a sua vida com liberdade. Olhar no olhar de cada um de vocês e entender de que vocês são fiéis. Se você não é fiel, é você e Deus. Ele conhece o seu coração. Eu te desafio a ser abençoado. Olha, queridos, que nós temos procurado fazer da melhor forma possível. O irmão Antônio falou, olha essa calçada aqui, ó. Essa calçada linda, eu sei que alguns não gostaram, mas a grande maioria gostou, né, irmão Jorge? A grande maioria gostou, glória a Deus. Fizemos algo de excelência, porque nós entendemos que nós somos de excelência, o nosso Deus é de excelência, tudo que nós vamos fazer tem que ser por excelência. Então nós procuramos fazer algo por excelência e louvado seja Deus, mas é a entrega dos seus dízimos, é a entrega das suas ofertas. Nós temos procurado ser bons mordomos, bons administradores. Muito obrigado por confiar em nós. A administração da entrega dos seus dízimos
nós temos procurado fazer isso com temor e tremor diante do Senhor. Isso já faz muitos anos, por isso que a nossa consciência é tranquila diante de Deus e diante dos homens. Amém? Glória a Deus. Agora, queridos, eu já falei um pouco sobre isso aqui, essa questão do pão e vinho. Melquisedeque é abençoando Abraão. Abraão, ele entregando os seus dízimos, ele sendo abençoado através de Melquisedeque. Agora, deixa eu dar uma passadinha aqui no texto que nós lemos inicialmente. Olha, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Fala um pouco mais sobre Melquisedeque. Depois que eu li esse texto, vai ficar mais fácil de nós entendermos Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, o rei da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança, ou seja, quando Abraão voltava da guerra com os reis, e o abençoou, ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Estou lendo Hebreus 7, de 1 ao 3. Então, queridos, Melquisedeque, ele tinha uma posição elevada diante dos homens. Ele era rei de Salém, rei da paz, rei da justiça. Ele era uma autoridade espiritual. Abraão reconheceu aquela autoridade, a autoridade espiritual que havia sobre Melquisedeque. Melquisedeque foi um homem que ele era singular, e o sacerdócio de Melquisedeque, ele foi um sacerdócio eterno. Veja bem, agora a partir daqui, nós podemos ver um outro tipo de sacerdócio. A superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou. É interessante que a palavra de Deus usa a expressão pagou o dízimo. Eu gosto da expressão entregar. Entregou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, versículo 5, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham estes descendidos de Abraão. É interessante isso, preste bem atenção, que o sumo sacerdote, os sacerdotes eram descendentes de Abraão, do bisneto de Abraão, Levi, da turma de Arão, aquele sacerdote que se corrompeu, aquele sacerdote no qual nós ouvimos falar um pouco sobre ele naquele teatro, lembra? Aí um homem foi ferido, passou o sacerdote religioso, e apresentava os homens a Deus. Quando ele viu aquele homem ferido, ele passou de largo, passou a distância. Olha em que situação o sacerdócio se encontrava. Religiosidade, pura religiosidade. Depois passou levitas, aqueles que eram encarregados de serviços no templo, também passou de largo. Aí depois passa quem? Um samaritano, que para os judeus, eles não eram judeus, eles eram meio judeus, usavam outras expressões chulas, mas foi esse homem que era considerado como pecador, muito pecador. Talvez, como os pecadores, segundo os terroristas Hamas, que estão sendo atacados por Israel, talvez, provavelmente iguais. Mas foi esse terrorista, foi este pecador que socorreu
aquele homem que precisava de ajuda. Então, Melquisedeque é grande porque recebeu o dízimo de Abraão, o pai das nações. Olha, o homem se tornou grande porque recebeu o dízimo. Que coisa impressionante, queridos. Olha a importância da entrega dos dízimos. Abraão era um homem fiel ao Senhor. Mas o que foi que chancelou essa fidelidade de Abraão? Homem dizimista. Homem que creu em Deus. Homem que ousou crer. Pai da fé. Aleluia. Melquisedeque maior que Abraão, porque recebeu o dízimo dele. Olha o versículo 6 ao 8. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, Melquisedeque não é da descendência de Levi. A palavra de Deus não registra a genealogia de Melquisedeque. Não diz quem são seus pais, quando ele morreu, apesar de que ele foi um homem como um de nós. Era tipo de Jesus? Sim. Mostrava para os israelitas como seria o Messias? Sim. Mas não há registro dos seus dias. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Meu Deus, ele sabia que Abraão era um homem abençoado. E ele mais uma vez abençoou. Como é bom abençoar aqueles que são abençoados. Nunca amaldiçoe. Nunca deixe de liberar perdão para aqueles que são abençoados, para um filho de Deus. Nunca deixe de amar aqueles que Deus ama. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais falando de Abraão e Melquisedeque. Os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ainda o versículo 9. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Olha, quando Abraão entregou o dízimo, ele estava entregando por Isaac, por Jacó, por Levi, por Arão, por Levi, pelos sacerdotes, pelos levitas. Você sabia que quando você é fiel, a sua fidelidade alcança outras pessoas? E quando você é infiel, a sua infidelidade, infelizmente, também alcança outras pessoas? É assim toda a palavra de Deus. É assim toda a palavra de Deus. Os levitas, eles entregaram dízimo também na pessoa de Abraão para Melquisedeque. Eis a importância de sermos abençoados. Eis a importância dos seus filhos serem abençoados. Pais, olha aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você olhe para você mesmo e se vê como infiel. Meu Deus, eu não poderia estar aqui nessa noite. Sim, você deveria estar aqui nessa noite. A fidelidade começa aqui agora. Começa hoje. O que ficou para trás, ficou. Eu penso dessa forma, meu amado. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E por assim dizer, também Levi, versículo 9, e Hebreus 7, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Abençoa a sua descendência. Abençoa aqueles nos quais Deus quer abençoar. Não retenha a bênção. Seja livre. Não seja apegado. Olha, já faz muitos anos, mas muitos anos que eu entrego o dízimo. E nunca me faltou nada, queridos. Nunca me faltou nada. Desde que eu conheci a Cristo, faço isso. Não é por obrigação, não é para me aparecer de forma alguma. Mas nunca me faltou nada, pelo contrário. Eu me lembro quando eu estava noivo, quando nós estávamos noivo. Cadê minha noiva? Minha esposa. Quando nós estávamos noivo, eu não tinha dinheiro nem para comprar aliança. E a função do homem era comprar aliança. Não dá exata não, tá meu bem.
E eu fiquei 2 meses sem entregar o dízimo. 2 meses sem entregar o dízimo. E começou a me fazer falta. Falei, meu Deus, como pode? Eu estou precisando, eu preciso pagar a aliança. Eu fui com meu amigo Carmelo, falecido amigo Carmelo, na época era funcionário dele na Diamante, antes de trabalhar no banco. Meu Deus, fui longe agora, né? E ele me parcelou, não, Aparecido, para você eu parcelo. Me parcelou em 5 vezes. Aí, depois do 2º mês, começou a faltar dinheiro. Não estava conseguindo pagar a aliança. Sabe o que eu fiz? Sabe? Não vou ser dizimista. Quando trabalhava no Banco Itaú na época, quando saía o pagamento, a primeira coisa que eu fazia era entregar o meu dízimo. Eu consegui pagar as alianças numa boa, tranquilo, tranquilo. Eu até pensava em vender uma Caloi que eu tinha. Não foi necessário vender uma Caloi, Tiago. Deus foi tão fiel para comigo que eu consegui chegar sem dever nada para ninguém. Louvado seja Deus. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas vamos lá. Não estava no script. Vamos para um outro pensamento. O fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, agora falando de Levítico agora, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha, os sacerdotes, descendentes de Arão, eles eram mediante a lei de Moisés. Mediante a lei de Moisés. E Jesus, ele não foi descendente de Levi. Ele foi descendente de quem? De Judá. Então, ele não poderia ser sacerdote. Mas como que é o sacerdócio de Jesus? Como que é a intercessão? Como que é a mediação de Jesus? Como ele pode ter se tornado o meu advogado, o seu advogado, intercedendo por mim e por ti? Através de um juramento. Através de um juramento que aconteceu 1000 anos depois do sacerdote, ou sumo sacerdote, Melquisedeque. Deus fez um juramento a Davi. Deus fez um juramento a Davi. Lá no Salmo 110, nós podemos ver isso. Bem rapidinho. Agora eu termino, tá bom, querido? Salmo 110. Olha o que diz a palavra. Eu sei, amados, que Hebreus é profundidade. É profundidade. Hebreus é uma carta a pessoas que têm as suas faculdades alimentadas pela palavra de Deus. É profundo, não é rudimentos. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, Salmo 110 é um salmo messiânico. Davi, ao receber esse salmo, ele recebe uma profecia da sua descendência, mas também de um sacerdócio eterno, baseado não no sacerdócio levítico, mas no sacerdócio de Melquisedeque. Jesus, ele é sacerdote mediante a ordem de Melquisedeque, não mediante a ordem de Levi. É por isso, meus amados, que tudo o que aconteceu entre Abraão e Melquisedeque, nós precisamos ficar atentos, pois houve prosperidade, houve bênção de Deus sobre Melquisedeque. Agora, voltando para o texto que nós lemos, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Temos 2 sacerdócios. Sacerdócio segundo a ordem de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente é também mudança da lei. Havia essa necessidade. Se mudasse o sacerdócio, teria que ter, aquela lei deveria ser abolida. E uma outra lei deveria
ser editada. É por isso que a palavra de Deus diz para nós, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a justiça de Jesus se estende a você, se estende a mim, nós que não estamos ligados à lei. Mas o porquê da lei? Por que Deus outorgou a lei? Deus entregou a lei para que o pecado avultasse, para que o pecado fosse manifestado com veemência, para que o povo de Israel entendesse de que eles eram incapazes de obedecer a Deus. A lei, ela existiu apenas para mostrar aos homens que eles eram incompetentes, porque homem algum foi salvo por obra da lei. Ainda continuando aqui, versículo 12. Porque quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, não a tribo de Levi, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele recebeu um sacerdócio por juramento e não por a lei, pela lei de Moisés, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto, versículo 15, e isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote aqui é levantado, a semelhança de Melquisedeque, construindo não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, ou seja, a lei é fraca, ela se tornou inútil. É por isso que nós não podemos confiar na lei de Moisés, não por obras da lei. Nós não somos salvos por obras da lei, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras ou da lei, obras da lei, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Pois a lei, versículo 19 do capítulo 7, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pelo qual nos achegamos a Deus. Esperança superior. Tu tens uma esperança superior, no qual você se achega a Deus, através do sumo sacerdote, não da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, dada por juramento, no qual você pode confiar, como diz o autor aos Hebreus também, tendo ousadia para entrarmos no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho. Hoje nós adentramos no lugar santíssimo, hoje nós comungamos com Deus, temos livre acesso ao coração do Pai, através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz para nós o seguinte, que os sacerdotes, eles eram mutáveis, eles morriam, havia necessidade de se consagrar sacerdote, de tempo em tempo, porque eles morriam, e outros precisavam suceder, mas Jesus Cristo, Ele morreu, e ressuscitou dos mortos, e voltou para Deus. Ele está sentado à destra de Deus Pai, cheio de glória e majestade. Ele intercede por nós, diz a palavra de Deus. Filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que intercede por nós. Então, meus amados, Ele ressuscitou dos mortos. Ele é sacerdote perfeito. Ainda continuando, versículo 20. Visto que não é sem prestar juramento, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, ou seja, pela lei, mas este com juramento, porque por aquele que disse, tu és, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se torna fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, os levíticos, porque são impedidos pela morte de continuar.
Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus Cristo, sacerdote para sempre. Sacerdote para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. É por isso que Jesus Cristo salva e salva sozinho. Você precisa de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele salva completamente, porque ele é o sumo sacerdote por juramento, e ele é capaz de apresentar você perfeito, com justiça, retidão e santidade. Jesus Cristo, ele fez isso por ti e ele continua fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso também pode salvar, versículo 25, totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, aleluia, aleluia, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote. Olha que coisa maravilhosa. O autor aos Hebreus diz o seguinte para nós: olha, que coisa impressionante, convinha a nós um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da tribo de Levi, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso, ou seja, Jesus Cristo fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, continua tirando os seus pecados e os meus pecados, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, ou sacerdócio, através de Melquisedeque, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo, ele é superior aos sumos sacerdotes, ele é superior a Melquisedeque também, ele é tipo Melquisedeque, mas Melquisedeque morreu e não ressuscitou dos mortos, ele morreu e ressuscitou dos mortos, e ele vive para interceder por ti. Não importa o tipo de pecado que você tenha cometido, não importa o quanto pecador você se sente, ele te ama e ele intercede por você. Ele diz: Pai querido, olha lá, aquele é meu filho, ele está suplicando por perdão, e eu tenho perdão para oferecer para ele. Eu derramei o meu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.